Por que nós choramos muito hoje, irmãos? Porque nós se metemos em confronto que não é para nós, é para Deus. E quando Deus está à frente, Ele faz algo diferente. Saul tentou diversas vezes matar Davi e não o conseguiu. Não o conseguiu. Mas um dia Saul morreu. E Davi assumiu o lugar de honra. Diga para o seu irmão, você vai assumir o lugar de destaque. Você vai estar onde Deus quer que você esteja no momento certo. Quando Deus levanta, Deus pega pela mão, não tem homem que impeça. Quando Deus levanta, Deus pega pela mão, Ele transforma. Quando Deus levanta, Deus pega pela mão, Ele muda o interior, Ele muda a veste, Ele muda o coração, Ele muda o cabelo, Ele muda a pele, Ele restaura, Ele dá formosura, Ele muda o brilho do rosto, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus levanta, Ele levanta para ser exaltado entre as nações. E ali Deus levantou Davi, rei de Israel, um homem temente, segundo o coração de Deus. Mas vem um forasteiro. Diga para o seu irmão, não ouça a voz do forasteiro. O forasteiro atrapalha, o forasteiro atrapalha, o forasteiro traz choro, o forasteiro traz dúvida, o forasteiro traz o pecado. E ali ele ouviu a voz do forasteiro e viu Berseba tomando banho. Quando Davi escreveu esse salmo, o Salmo 30, ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E ele estava escondido na caverna de Adulão. E é uma coisa interessante, irmãos. Quando nós ouvimos a voz do forasteiro, tudo que Deus tem para nós é a paz e vir a perseguir. Está entendendo a palavra? Se você sair daqui e ouvir a voz do forasteiro, o que acontece com você? Você é perseguido. Você tem que ouvir a voz do Espírito. Então é o momento que você vai falar, é o momento que você vai calar. Então Davi pegou, ouviu a voz do forasteiro, e ali colocou Urias na frente da batalha. Ultrapassou o que Deus tinha para ele. Olha o que o forasteiro faz nas nossas vidas. Olha o enrosto que ele colocou Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E ali Davi pegou, aconteceu o pecado, Davi arcou com as consequências do pecado, mas ele nunca deixou de ser ovelha. Ele obedeceu a Deus, ele honrava a Deus. E Deus começou a tratar Davi com perseguições. Deus permitiu o próprio filho perseguir Davi, para ver se Davi era crente mesmo. Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me com? Quem consola o cajado, irmãos, é a ovelha. O bode não. O bode ele sai estrebuchando e não obedece à voz do seu pastor. Davi ele obedecia à risca o que Deus falava para ele. No Salmo 40 ele escreveu assim: esperei com paciência do Senhor, porque Ele ouviu meu clamor. Por quê, irmãos? Porque Deus estava ouvindo, mas não era tempo de resposta. Hoje Deus está trazendo resposta para você. Hoje Deus está trazendo esclarecimento para você. Não ouça a voz do forasteiro. Há muitos forasteiros por aí afora, pregando coisas que Deus não está nem no negócio, e Deus está falando para você: obedece a minha palavra, que eu vou te honrar na terra. Obedece a minha palavra, que você vai ver coisas gloriosas acontecer. E Davi entra na caverna de Adulão, e dentro da caverna de Adulão, Davi entra 130 pessoas com ele. Eu acho que se fosse eu tinha desistido. Era só gente que devia, só gente problemático, endemoniado, só gente perigosa. Diga para o seu irmão: na prova você vai moldar pessoas para andar com você. Pode falar, na prova você vai moldar pessoas para andar com você. Na prova você vai moldar pessoas para andar com você. Aprenda isso. Davi saiu com o maior exército da terra. Ele falava: eu quero um copinho de água de Belém gelado. Os caras iam lá e pegavam, trazia para ele. Eu queria comer uma maçã lá do pomar do rei. Vinha uma maçã para Davi.
Irmãos, é no momento de prova que Deus molda o nosso caráter. É no momento de prova que Deus transforma o nosso interior. É no momento de luta que Deus vai trazer a sua essência. É no momento de luta que a sua essência vai transparecer e você vai ter intimidade. Porque o crente que está acomodado, ele não ora. O crente que está acomodado, ele não prega. O crente que está acomodado, ele não fala de Jesus. Mas aquele que ora, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que participa, ele está em contato com o mestre. Mas você pode ter certeza que ele também está na prova. E a palavra choro, irmão, quando Davi fala assim, o choro pode durar uma noite, que ele chegou num ponto, eu fui estudar esse negócio, falei, eu quero saber esse negócio do choro. Por que Davi falou que o choro pode durar uma noite? Ele estava num lugar que ele estava num bosque que no outro lado Absalão estava, ou seja, Absalão poderia matar ele e sair vitorioso da batalha. Ele falou, Senhor, eu pequei, o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Irmãos, não há mal que perdure para sempre. O seu choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem do Altíssimo. O seu renovo, a sua transformação vem do Altíssimo. Aquele que tudo pode está nesse lugar, nessa noite, levantando você, te pegando pela mão direita e tratando as suas feridas. E engraçado, irmãos, que em meio a todas essas turbulências de Davi, ele não perdeu a essência. O que tem acontecido conosco hoje? As lutas são tantas que às vezes nós perdemos a essência. Nós esquecemos aonde Deus nos tirou, quem nós éramos. O nosso passado ficou para lá, ficou mesmo, mas ficou de uma forma que a gente nem lembra mais quem nós éramos. Eu era um cara que eu não era nem para estar aqui, Jesus me curou. Eu com 9 anos de idade eu fiquei enfermo de uma maneira que só o sangue do Cordeiro. Me deram aí 5 anos de vida. Jesus foi lá e me curou. Jesus me restaurou. Jesus me tratou. E eu estou aqui. Irmão, da onde Jesus te pegou pela mão, não vai ficar da mesma forma. Você não está entendendo a palavra. Davi, ele não era mais o mesmo. Depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele não foi mais o mesmo. Depois que ele entendeu, ele não foi mais o mesmo. Aí você pega o Salmo 52, Davi engrandecendo o nome do Senhor. Você pega o Salmo 121, ele fala assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa noite tem transformação, nessa noite tem renovo, nessa noite o Senhor vai levantar a crente aqui, Deus vai pegar a crente pela mão nesse lugar. E uma coisa muito interessante, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, nunca mais ele é o mesmo. Até para orientar Salomão, Davi vigiou. Ele falou, está aqui as madeiras, está aqui os bois, você constrói o templo, que eu não vou mais não. Eu tentei, mas não consegui. Até nisso ele orientou o filho. Diga para o seu irmão, você vai ser vaso de vitória onde você for, você vai orientar, você tem que orientar, você tem a essência, você tem o perfume, irmão. É diferente, irmãos. Nós somos diferentes, nós somos um povo chamado por Deus para fazer a diferença, para trazer a essência. Aí Salomão pega, livro de Reis, Salomão pega e fala assim, olha, vamos construir o templo, vamos adorar, vamos. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, meu pai morreu, eu estou em luto, mas quando passar o luto, faça 1000 altares e adore ao Deus de Israel. Salomão já entrou adorando a Deus. Percebe, irmãos, que Salomão via em Davi a postura de servo? Quem está no teu lar vai ver a postura de servo.
Quem está no teu lar vai receber milagre. Quem está no teu lar vai receber mudança. Quem está no teu lar vai receber a vitória. Quem está no teu lar vai receber uma porção dobrada do Espírito, irmãos. Às vezes nós oramos e achamos que as nossas orações não fazem efeito. Mas é o contrário, irmãos. Deus tem o tempo dele de trabalhar, não é o nosso tempo. O que Davi falou no Salmo 133, verso 1? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas por que Davi viu isso aí? E Davi viu o povo desunido, como ovelha desgarrada. Não seja ovelha desgarrada. Forme, irmãos, forme um grupo de oração, ore, busque ao Senhor, tema, se aperfeiçoe na graça que o Senhor hoje tem trazido a esse lugar. Quando Davi fala assim, irmãos, Davi era uma pessoa eloquente, e quando ele fala o termo choro, é porque a alma dele estava abatida. Percebe, irmãos? Às vezes nós erramos e a nossa alma se abate. Eu posso errar com qualquer um dos irmãos aqui dentro, eu posso errar no meu lar, a alma se abate. E quando a alma do crente se abate, o forasteiro vem para colocar ideia. Aí começam os problemas. Porque quando o forasteiro coloca a ideia, ele vai falar assim, não é igreja, não, é falta de oração, não, é isso, é aquilo. Não, irmão, repreende. Não, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu vou entrar naquilo que Deus tem para mim. Uma das coisas que o adversário tem lutado contra a igreja hoje é para desviar os crentes do plano que Deus tem. Para nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós ouvimos qualquer coisa, irmãos. Nós não estamos ataviados. Nós precisamos estar ataviados. Salmo 1, verso 1, Davi fala assim, ó. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios. Por quê? Porque Davi entendeu que o que ele fez foi impiedade. E ele, como servo, não poderia fazer. Amados, vamos estar nos corrigindo dia a noite, dia a dia. Porque Deus tem mudança dentro do teu lar, mas tem que começar a reforma em você. Deus tem mudança no meu lar, mas tem que começar a reforma em mim. Deus começou a reformar o ministério de Davi através dele mesmo. Não, Davi, eu vou te reformar, eu vou mostrar para você quais são as suas imperfeições. E ele mesmo foi falando no Salmo. Se você pegar o Salmo 18, ele expressa confiança nele em Deus. Se você pegar o Salmo 23, ele fala, não, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que te guarda não dorme. E a reforma começa em você. A transformação começa em você. Só tem um problema. Quem mexe com casa sabe que conviver com pedreiro é uma tristeza, né, irmão? Por quê? Toda reforma tem que ter um quebra. Quebra. Aí Jesus chega quebrando orgulho. Jesus chega quebrando divisão. Jesus chega quebrando falta de amor. Jesus chega quebrando tudo aquilo que não pertence para ele. Ele vai com a marreta lá e ó, vai sair. Pá! Vai sair. Pá! E dificilmente a gente quer aceitar. É assim ou não é? Não, mas Senhor, está tão bom do jeito que está. Está bom para você, mas para Deus não está. A mudança que Ele quer fazer é algo totalmente sobrenatural. Você vai dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa cantamos um canto de vitória. Lá em casa é adoração. Acabou. O termo choro, irmãos, reflete, você vai levar a palavra para todos esses sentidos. E nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia. Nós temos que nos moldar dia a dia.
e nos preparar dia a dia, e nos melhorar dia a dia. É fácil? Não. Mas o Senhor está no controle. E quando Ele está no controle, irmão, o negócio fica diferente. Senhor, foi um carro embora, Jesus dá o melhor. Senhor, foi isso aqui embora, Jesus dá o melhor. Jesus está restaurando, Jesus está transformando, Jesus está libertando, Jesus está tirando do mal. Jesus está quebrando coisas aqui, irmão, nessa noite. O Senhor dos Exércitos está neste lugar. Uma coisa que Davi demorou para entender, quando Natan corrigiu ele, foi a fórmula do pecado. Uma coisa que nós demoramos a entender é isso. A princípio, lá no Éden, Eva não aceitou a maçã. Percebe? É Bíblia. Mas chegou um ponto que a serpente falou assim, não vai ter problema nenhum. Pastor, se eu furar no jejum, não vai ter problema nenhum. Se eu fizer isso, não vai ter problema nenhum. Ó, irmão, quem está te vendo? Viu onde começa o problema? Está entendendo onde começa esse problema? Quem estava vendo Davi? E ali, uma hora o forasteiro convenceu a Eva a pegar a maçã. A mesma coisa foi Davi. Uma hora o forasteiro convenceu Davi a pecar. E Davi pecou. E o que Davi fez? Perdeu a graça de Deus naquele momento. Tá certo? Deus teve que reformar ele. Irmãos, Deus quer renovar a aliança nessa noite, Deus quer mudar a crente nessa noite, Deus quer transformar a sua vida desde o princípio, Deus quer renovar o seu entendimento para que você possa entender das coisas celestiais, Deus quer tirar os embaraços, Deus nessa noite está fazendo coisa sobrenatural nesse lugar. E quando Davi chega nesse salmo, é interessante que ele compreendeu que ele poderia ser morto a qualquer momento. Ele falou, Senhor, a tua misericórdia, o choro, Senhor, dura uma noite, eu te exalto, eu te louvo, mas minha alma chora. Porque ele não queria matar o filho dele. E não queria ser morto pelo filho dele. Percebe? Era um pai e um filho. O melhor guerreiro. Talvez você está sendo confrontado pelo seu filho. E nessa noite Deus está quebrando, jogando isso por terra. Absalão, Deus teve um trato com ele. Deus permitiu ele enroscar a trança numa forquilha e quebrar o pescoço. Porque ele não quis mudar o interior dele. Mas o seu filho vai mudar o interior. Porque quem está entrando lá é o Senhor dos Exércitos. Quem está entrando na sua casa é o Senhor dos Exércitos. Quem vai transformar lá é Deus. Quem está fazendo é Deus. Quem muda o homem é Deus. Quem tira o homem do tráfico é Deus. Quem tira de todo quanto é lugar é Deus. Porque Deus, Ele traz, irmãos, para a salvação. Então, quando Deus tratou Absalão, é porque Absalão não tinha alternativa. Ele queria matar Davi de todos os aspectos. Deus teve que tratar com ele. Mas o seu caso, Deus vai tratar de uma forma toda especial. Eu gostaria que se você se colocasse de pé com a permissão do pastor João, a gente vai estar orando. E eu já agradeço a minha oportunidade desde já. Vamos estar orando. Que o Senhor possa abençoar ricamente a igreja, aos nossos internautas, possa abençoar também, ricamente. E que nessa noite, Deus está dando livramento de morte nesse lugar. Deus tem mudança aqui. Deus tem derramamento do Espírito Santo nesse lugar. Amantíssimo e soberano Deus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor me colocou nas mãos nessa noite. O Senhor confiou a mim a trazer essa palavra. Eu te agradeço. Alabassore mecando alabanai glória. O Senhor derramou, ó Pai, que dessa palavra no meu coração. Restitui, Senhor, aquilo que foi quebrado. Levanta
levanta o caído, o necessitado, vai nos lar, restaura a aliança, Senhor. O forasteiro tem passado e tem causado problema, e tem causado choro, mas o Senhor vai levantar, o Senhor vai tirar esta pessoa, Pai querido, do embaraço, do tropeço, do pecado. Levanta, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Ó Senhor amado, nessa noite é o que nós te pedimos aqui, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.